É nossa prerrogativa, senhor presidente, nesse processo, autorizar ou não a instauração de processo contra o presidente da República perante o STF. Autorizado aqui, recebida a denúncia lá, ele será afastado. Veja o destaque. Não é a decisão desta Casa que afasta, mas o recebimento da denúncia em julgamento do Pleno do STF, admitindo a acusação. A acusação do Procurador-Geral da República decorre de mais um desdobramento da chamada Operação Lava Jato, que há mais de 3 anos desvenda esquemas criminosos envolvendo agentes públicos, empreiteiras, empresários e operadores financeiros, dentre outros. Nós temos, nos termos da denúncia, o presidente da República, valendo-se de sua condição de chefe do Poder Executivo e liderança política nacional, recebeu para si, em unidade de desígnios e por intermédio de Rodrigo Santos da Rocha Loures, vantagem indevida de R$500 mil, ofertada por Joesley Mendonça Batista, presidente da Sociedade Empresária JF Investimentos S.A., cujo pagamento foi realizado pelo executivo da JF, Ricardo Saldi. Senhores parlamentares, inicialmente, cumpre destacar que, pela primeira vez na história, esta Casa se debruça sobre uma denúncia do Ministério Público contra um presidente da República no exercício do cargo. Não se descure que se trata de hipótese excepcional relativa ao presidente da República, e lamento, é populismo dizer que ele, assim como qualquer cidadão comum, está sujeito a denúncias. O presidente da República, em razão do cargo que ocupa e sua importância para o país, em todos os seus aspectos, não poderia ser objeto de denúncia fundada em investigação incompleta, o que demonstra verdadeiro assodamento, mero desejo de acusar por acusar, sob pena de patrocinar grave instabilidade político-econômica com todos os seus reflexos. Portanto, não é difícil perceber os danos que a mera existência de uma ação penal impõe ao indivíduo e, no presente caso, ao país. Não por outra razão menor, daqui decorre a necessidade de criterioso rigor e absoluta prudência por parte daqueles que têm o poder-dever de investigar e propor ações penais, bem como daqueles que podem decidir sobre o seu curso. Em resumo, a denúncia não deve ser imprecisa, não pode ser genérica ou vaga, sob pena de configurar persecução criminal injusta, incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana e ofensiva ao postulado do direito à ampla defesa e ao contraditório. Necessário, portanto, trazer à baila algumas indagações. Primeiramente, questiona-se se a denúncia não deveria apresentar todos os elementos essenciais e acidentais da figura típica ao caso concreto, descrevendo as circunstâncias dessa projeção e encontrar conforto em provas suficientes. É isso que exige o artigo 41 do Código de Processo Penal? Além disso, a instauração de uma ação penal não amparada em prova do delito e apenas em parcos indícios de autoria não seria temerária? Pois bem, os elementos acostados à peça inicial acusatória me levam a suspeitar que haja atos de corrupção. A fumaça diz isso. Os indícios apontam para isso. Mas isso basta para que se ofereça uma denúncia
que faça não apenas o governo, mas o país inteiro sangrar? É evidente que se tivesse o Ministério Público Federal a cautela de melhor apurar os indícios, produzindo provas mais robustas, não estaria a Câmara dos Deputados na difícil missão de autorizar a abertura de um processo que, a rigor da questão jurídica, pode sim vir a dar em nada. É sabido que não são poucas as possibilidades de a peça acusatória ser rejeitada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, pois não basta a denúncia afirmar que os supostos R$500 mil foram pedidos a mando do presidente Michel Temer e a ele se destinavam. Sim, não se pode negar que há também algumas variáveis aleatórias que podem sinalizar a conclusão do Procurador-Geral da República, confirmá-la. A instrução probatória será momento próprio no juízo de mérito, no encontro e valoração das provas para se aferir. Mas aqui, em sede de juízo inaugural, jurídico-político, necessário sim verificar se há o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal. Todavia, a defesa apresentada pelo presidente da República, por sinal muitíssimo bem elaborada pelo Dr. Antônio Mariz e sua equipe, numa narrativa que lembra a abordagem de quem escreve como se em sustentação oral estivesse, não afastou a existência dos fatos, sua possível conexão, sendo certo, ademais, que a existência ou não do elemento subjetivo é questão a ser apurada no curso da ação penal, na hipótese da denúncia ser recebida. Mas, por outro lado, pergunto, se é esta a fase em que se aprofunda a valoração probatória, não me parece apropriado afirmar que seria necessário, neste momento preliminar, uma denúncia com descrição detalhada das ações ilícitas, o que certamente ocorrerá na fase de instrução, com o devido contraditório. Na presente fase, em sede de juízo excepcional de admissibilidade, é preciso observar se há lastro probatório mínimo à luz do 395.3 do Código de Processo Penal, a apontar materialidade e indícios de autoria como fundamentos para a justa causa da investigação. Repito, compete ao parlamentar autorizador tão somente verificar a existência de suporte probatório mínimo a embasar a peça acusatória e atestar a presença dos requisitos necessários para autorizar ou não o prosseguimento do processo por cometimento de infração penal comum. Todavia, apenas para reflexão, considero desproporcional, a depender das circunstâncias, a consequência do afastamento em razão da abertura de ação penal como esta, porque, embora necessária a investigação, nem sempre ela justifica o afastamento. Isso deveria levar em consideração a gravidade da conduta ou a robustez das provas. Mas esse é um debate para um outro momento, no curso de uma proposta legislativa, não cabe inovar aqui. No caso concreto, reconheço que a denúncia, embora, reitero, rasa de provas mais robustas, preenche os requisitos mínimos dos artigos 41 e 395 do CPP. Não restam dúvidas quanto à descrição lógica dos fatos, das imputações e dos indícios, o que permite ao acusado seu pleno direito de defesa. Destarte, é preciso relembrar que a Câmara dos Deputados não pode se discordar do contexto pós-impeachment por crime de responsabilidade e das circunstâncias temporais graves. Assim, é preciso enfrentar a questão com total cautela e responsabilidade com o país. Aqui, julgamos o processo e a nós mesmos por nossas escolhas. E quaisquer que sejam, devem ser respeitadas. Partindo agora para uma análise mais direta da peça acusatória da PGR, percebe-se que o conjunto probatório nela contido
gravações de áudio e vídeo, documentos e testemunhos, nos permite concluir que há, sim, indícios de materialidade e de autoria da prática do crime de corrupção passiva pelo senhor presidente da República no exercício do mandato. A começar pela gravação do encontro do presidente da República com o empresário Joesley Batista, presidente da Sociedade Empresária JF Investimentos S.A., ocorrido na garagem do Palácio Jaburu, no dia 7 de março de 2017. Nesse encontro, conforme os áudios amplamente divulgados pela imprensa nacional, os interlocutores trataram, dentre outros assuntos espúrios, do pagamento de vantagem indevida ao ex-deputado federal Eduardo Cunha, preso em Curitiba, no Paraná, da informação de que o empresário corrompia um juiz e um procurador da República e, finalmente, da indicação do senhor Rodrigo Rocha Loures como preposto do presidente da República. Sobre a gravação supracitada, a defesa alega constituir prova ilícita. E eu aqui quero fazer, de forma resumida, a alegação quanto à validade ou não das provas, o questionamento quanto à operação controlada, se estar-se-ia diante da figura do crime impossível à luz da súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, são teses defensivas que certamente serão levadas ao Supremo Tribunal Federal, foro adequado para dirimir tais questões. Por fim, não há como deixar de considerar a promessa de vantagem devida no montante também de 38 milhões, aceita pelo presidente Michel Temer, em unidade de desígnios e por intermédio também de Rodrigo Rocha Loures. Eu queria fazer ainda uma última observação, senhor presidente, que considero importante. Nós estamos aqui a decidir em cima de um caso concreto. E penso, pelo que está noticiado, que teremos que enfrentar outras ações como essa. E é preciso ter cuidado, e o papel dessa CCJ, e eu queria chamar a atenção aqui do relator, deve deixar claro qual é a extensão da decisão que tomamos nesta sentada, neste julgamento. Podemos permitir uma investigação alargada, se esse for o entendimento da CCJ e do plenário da Câmara dos Deputados? Ou a decisão deste parlamento estará vinculada ao objeto da denúncia inicialmente apresentada e sob apreciação dessa casa? É preciso que essa matéria seja encarada e decidida também por essa casa, embora a minha compreensão óbvia é de que a decisão limita o alcance da investigação. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, me somo ao voto do eminente relator e com ele concordo quanto ao indúbio pró societá, porque nesse caso eu adoto essa compreensão, embora tenha resistência a ela para outros casos, mas no caso do agente político, é dever dele demonstrar probidade. Diferente de qualquer da sociedade, a incumbência, o dever de se mostrar probo, cândido, compete a cada um daqueles que detém mandato político. Portanto, senhor presidente, pelas precedentes razões, acompanho o relator votando pela admissibilidade da solicitação para instauração de processo, do processo número 2017, com a consequente continuidade da tramitação do processo criminal contra o senhor presidente Michel Temer, presidente da República, perante o Supremo Tribunal Federal. É como voto.